Graças a paz, irmãos. Bem-vindos a mais um estudo de quarta-feira. Mais uma oportunidade que nós temos de estudar as doutrinas da Sagrada Escritura, doutrinas que nós confessamos e professamos, doutrinas estas que estão registradas, né? Foram organizadas nos documentos de Westminster. Nós temos estudado, então, o Catecismo Maior de Westminster, pergunta a pergunta. Estamos hoje na pergunta de número 27. Vamos estudá-la, mas antes vamos começar pedindo a graça de Deus para o nosso estudo nessa noite. Rogamos, Senhor, as bênçãos do alto céu, pedindo que, através do Teu Santo Espírito, o Senhor nos abençoe, nos ilumine para compreendermos as profundas maravilhas da Tua palavra, especialmente nestes estudos em que temos estudado sobre o pecado, a queda, as consequências dele na humanidade. O Senhor abra os olhos aos cegos, dê entendimento aos que não têm entendimento, para que eles compreendam ao olhar para o seu próprio coração. E eles são pecadores rebeldes e que precisam da graça de Cristo. Ajuda-nos, portanto, nessa noite a apresentar o Evangelho e os meus irmãos a receberem o Evangelho. E aos nossos amigos, para que eles também possam reconhecer as verdades como aplicáveis a eles e serem então transformados pelo Teu Santo Espírito. Oramos assim, no nome de Jesus. Amém. Pergunta de número 27, então, meus irmãos, do Catecismo Maior de Westminster. Ela questiona o seguinte: qual é a miséria que a queda trouxe sobre o gênero humano? Semana passada nós falamos sobre o pecado original e como ele é transmitido. Hoje nós vamos falar então sobre as consequências desse pecado original, da queda. Ou quais são as consequências que é tratado, né? É utilizado aí o termo miséria. Qual é a miséria que a queda trouxe sobre o gênero humano? Já demonstrando que nada de bom pode surgir da queda. Então não existe nenhuma consequência que seja benéfica, só ruim. Por isso o termo já direto miséria. A queda trouxe sobre o gênero humano, primeiro, a perda da comunhão com Deus, segundo, o seu desagrado e terceiro, a sua maldição, de modo que nós somos, por natureza, filhos da ira, escravos de Satanás e justamente expostos a todas as punições neste mundo e no mundo vindouro. Então essa é a resposta, nós vamos considerar aí tópico por tópico, começando com a primeira consequência da queda da humanidade, que é a perda da comunhão com Deus. Veja, isso é observado, meu irmão, no próprio relato da queda. Gênesis 3, verso 8, por exemplo, eu vou colocar aí para você na tela. O texto diz: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor. Deixa eu subir um pouco essa câmera. Eu acho que vai ficar melhor o texto. Melhorou, né? Ficou mais fácil de enxergar. Um pouquinho, mas ficou. Então, o texto. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Essa descrição, meus irmãos, de Deus andando no jardim, sugere o desfrute da comunhão entre Deus e os primeiros pais, entre Deus e Adão e Eva. Então, a ideia é de que isso acontecia cotidianamente, né, de que essa era a rotina, Deus andar entre o jardim, né, no jardim, comungando não só com a criação, né, não só se relacionando com a sua criação, mas também se relacionando de modo especial com a criação especial, que é o homem e a mulher. E a quebra, a perda dessa comunhão também é descrita nesse versículo que está aí abaixo na sua tela, justamente quando o texto diz que o homem e a mulher eles se escondem do Senhor com medo da sua presença, né? Esconderam-se da presença do Senhor, o homem e a mulher. Essa perda de comunhão já havia sido descrita no verso 7, quando o texto fala que o homem e a mulher cobriram a sua nudez, né? Já era uma forma de demonstrar a perda da comunhão, a perda da inocência do homem e da mulher. Mas depois, no verso de número 24 do livro de Gênesis, do capítulo 3 de Gênesis, nós encontramos outro relato que corrobora com isso de maneira mais agora severa. O texto diz que expulso o homem,
Colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refulgir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Queria me concentrar aqui nesse termo expulso. Ele aparece muitas vezes na história da redenção, na Escritura, para se referir à perda de comunhão do ser humano com Deus. Ele é usado, por exemplo, no capítulo seguinte, 4,14. Eis que hoje me lanças da face da terra e da tua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra, quem comigo se encontrar me matará. Então essa ideia de Caim aqui, no caso, reconhecendo o seu exílio, é a mesma palavra, né? Que aí é traduzida por expulso, lá é traduzida por fugitivo. Então, Adão e Eva, eles são expulsos do jardim, que era o local da habitação de Deus. Deixa eu colocar o verso 3 de novo aí na tela para você ir acompanhando. Eles são expulsos do jardim, que era o local da habitação de Deus, né? Nós temos visto na nossa escola dominical que o jardim ele era uma prévia, uma antecipação do tabernáculo que viria a ser construído nos tempos de Moisés, segundo a descrição do final do livro de Êxodo. E logo que o tabernáculo é construído, Moisés não pode adentrar o tabernáculo porque Deus estava ali, a glória de Deus estava ali. E o homem pecador não poderia aproximar-se do Deus Santo. Antes disso, do tabernáculo, o povo de Israel já também não pôde subir ao Monte Sião, porque Deus estava presente. Então, é o reflexo dessa perda de comunhão. Uma outra expressão que aparece no texto é a dos querubins voltados para o Oriente. Isso não é à toa no texto. Na narrativa de Babel, por exemplo, nós encontramos essa mesma expressão, olha só, verso 11, de número 2. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, então essa expressão Oriente, essa a referência ao leste aqui, ela é muito interessante para nós considerarmos, porque frequentemente o uso de leste ou oriente, né, como no caso de Gênesis 11 e de Gênesis 3, 24, vou voltar aqui, indica, meus irmãos, eventos de separação. Ou seja, de maneira metafórica, quer dizer que o povo, os babelitas, no caso de Gênesis 11, e Adão e Eva aqui, eles estão fora da bênção de Deus. Então, os babelitas, eles estavam viajando, partindo do Oriente, né? Do Oriente para continuar indo para o Oriente, eles estavam viajando cada vez mais para fora da bênção de Deus, para distante da bênção de Deus. Assim, Adão e Eva eles foram expulsos e os querubins guardavam o jardim ao Oriente, indicando esta mesma coisa, que eles estavam indo para aquela direção. E se eles fossem voltar, eles voltariam daquela direção, por isso aquela direção precisava ser guardada. O tabernáculo também ele fica orientado para a direção do Oriente, dizendo que as pessoas elas estão vindo de fora da bênção de Deus para a bênção de Deus, para a presença de Deus, entende? Então, o Oriente e o Leste indica essa perda da comunhão. Então, na expulsão de Adão e Eva, os querubins guardavam a entrada do jardim voltada para o leste, da mesma forma que o tabernáculo. E outros eventos da Escritura. Ló, por exemplo, o tio de Abraão, ele parte do local onde Abraão está e ele viaja, capítulo 13, verso 10, para o leste, onde ele encontra o desastre das cidades de Sodoma e Gomorra. Também os filhos de Abraão com Quetura, eles são dispersos para o leste, separados do eleito Isaque. E Jacó, ele foge da sua terra natal para viver entre os povos orientais de Arã, capítulo 29 de Gênesis. Então, nós encontramos sempre essa referência ao leste. E todas essas histórias demonstram que a perda da comunhão não afetou somente o primeiro casal, mas toda a humanidade. E a história da redenção, ela portanto, marcada por essa separação do homem com Deus e pela busca contínua em restaurar essa comunhão. O que faz com que Davi, por exemplo, no Salmos 15, 24, questionasse a possibilidade do homem pecador habitar com Deus Santo. Mais uma vez, na história de Babel, em Gênesis 11, os homens, eles constroem, os descendentes de Noé, constroem uma torre enorme que pudesse invadir o céu. Eles estavam tentando se aproximar da morada celeste. Mas é Deus quem prepara os meios para que a restauração seja possível. Então, o tabernáculo é construído através de uma série de ofertas e sacrifícios. Essa comunhão é restaurada em parte, como uma sombra da restauração perfeita que Cristo proveria. Cristo adentrou a comunhão com Deus e ele é o nosso acesso ao Pai.
É assim que Paulo descreve a problemática e a resolução no capítulo 3 de Romanos, mostrando que todos nós perdemos a comunhão com Deus, todos pecaram e carecem, estão destituídos da glória de Deus, outras traduções trazem, e resolvendo esse problema, justificados gratuitamente por sua fé, mediante a redenção que há em Jesus Cristo, a quem Deus propôs em seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, em Cristo devemos, como o autor aos Hebreus nos exorta, nos aproximarmos com confiança. Isso quer dizer que a comunhão perdida no Éden, ela é restaurada em Cristo. Então, o catecismo maior também nos diz, meus irmãos, que há, há um desagrado de Deus. Literalmente, existe um desgosto de Deus para com o homem criado à sua imagem e semelhança. Deus que odeia o pecado, também odeia o pecador. Ele não se relaciona com o pecado e pecador. Não existe esse negócio de odeia o pecado, mas ama o pecador. Deus não se relaciona com o pecado de maneira alguma, nem com o objeto, nem com o sujeito. Existe um desagrado natural de Deus. E onde que a gente percebe esse desagrado divino? Nas maldições de Deus. A última consequência descrita da queda é a maldição de Deus. E você, quando olha para o relato de Gênesis 3, a gente vai voltar para esse texto, depois você pode ler ele com mais calma, a partir do verso de número 14, nós temos as maldições, e a partir do verso 16, as maldições específicas à mulher e ao homem. Então, Deus havia dito à mulher que o descendente que selaria, né, finalizaria ali a inimizade, venceria a serpente, sofrendo também as consequências dessa vitória, ele viria da mulher. Óbvio, é a mulher que dá luz. Mas se o descendente vem por meio dela, a primeira maldição para ela é que isso será sofrido. Mas antes disso, vale dizer, a gente precisa observar que em momento nenhum Deus declara o homem como maldito, né? O homem como ser humano, né? Ser humano maldito. Satanás é maldito, a terra também é maldita por conta do homem. Mas maldições são declaradas ao homem e à mulher. Eles não são malditos, mas sofrem maldições. A primeira delas é as dores de parto. Os partos vão doer muito mais do que eles doeriam se doessem antes da desobediência. A mulher também, ela diz aí, terá o seu desejo para o marido que a governará. Ela fica subordinada ao governo do marido, que vai ser difícil porque ela tem o desejo de dominar. Essas são as maldições à mulher. E ao homem, ao invés dele dominar a terra, texto, ao invés dele dominar a terra, que é o que ele deveria fazer, ele era o governante da criação. Ele governaria, ele dominaria a terra. Ele deu nome aos animais. Ele é quem cuidaria, seria o gestor da criação. Mas ao invés dele dominar a terra vai resistir ao homem. E ele vai sofrer, porque agora a terra é maldita. É por isso que a gente fala sobre ecologia, por exemplo. A situação da Terra depende da moralidade humana, perceba. Então o trabalho vai ser penoso porque a Terra resiste ao homem. Ela vai produzir espinhos e ervas daninhas, né? Diz aí o verso de número seguinte, produzirá cardos e abrolhos e tu comerás a erva do campo. E por fim, né? No fim de todo o trabalho duro, no suor do teu rosto comerás o pó, até que comerás o pão, na verdade, até que tornes ao pó, até que tornes a terra, pois dela foste formado. E tu és pó, e ao pó tornarás. Então Deus havia dito, se você comer do fruto, você vai morrer. A serpente diz que não, a mulher acreditou, e agora Deus dá a sentença final, a maldição, morte. Você vai voltar ao pó. É o motivo pelo qual nós sofremos com a morte. Não importa se a pessoa falece com 250 anos, com 1000 anos, a morte sempre será um desvio daquilo que era para ser. Nós fomos criados para a vida eterna. E se a gente morrer com 1000 anos, vai parecer que foi antes da hora. Nós somos criados para a vida eterna, para a vida. Morte faz parte da equação porque é uma maldição que nós somos desobedientes. Então, assim, o catecismo descreve, meus irmãos, a miséria, a consequência da queda. E aí ele descreve o estado
né, de miséria, né, do ser humano, essas são as consequências, mas ele descreve a nossa situação, o que nós somos, né, o nosso ser em três expressões. Ele diz que nós somos filhos da ira, os pecadores separados da comunhão divina, eles são objetos de indignação permanente de Deus, filhos da ira, agora e para sempre, a não ser que a graça maravilhosa de Deus intervenha. É isso que ser um filho da ira significa. Nós estamos separados de Deus, que o peso punitivo de Deus está sobre nós, e que isso só pode ser transformado se Deus nos tornar filhos adotivos. Ele também diz que nós somos escravos de Satanás. No princípio, Adão era livre para obedecer a Deus, para exercer domínio sobre a terra. Desde a queda, porém, cada filho de Adão nasce cativo ao pecado, escravo de Satanás. Onde que nós encontramos essa verdade? Primeiro, no texto de Efésios, né, que diz isso. Mas segundo, no texto de Colossenses 1,13. Vou ler com vocês, Colossenses 1,13. Texto que diz: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Estávamos sujeitos a esse império das trevas. Outro texto, 2 Timóteo 2,26. Texto que diz: Mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele, para cumprirem a sua vontade. Embora poucos reconheçam, poucos considerem assim como seguidores do diabo, a Escritura diz e a nossa vida manifesta que todos nós nascemos sob o domínio, fomos escravizados a fazer a vontade de Satanás. Nós não obedecemos a Deus naturalmente obedecemos a Satanás. Somos escravos de Satanás. E quem pode mudar isso? É o Senhor Jesus. É quem pode nos transportar do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. A última sentença diz que nós fomos justamente expostos a todas as punições neste mundo e no vindouro. Nós vamos tratar isso nas perguntas 28, as punições neste mundo, e na pergunta 29, as punições no mundo vindouro. Nas próximas semanas, então, não vou entrar nisso aqui. Quero só fazer um comentário sobre essa palavra justamente. Nós somos justamente. Não existe injustiça da parte de Deus em punir pecadores. Não existe. Se nós sofremos nesse mundo, nós sofreremos no mundo vindouro. Não é o caso dos crentes, né? A gente vai ver isso. Mas nós sofreremos, mas aqueles que sofrerão no mundo vindouro, melhor, vão sofrer de maneira justa. Justa, porque pecaram contra o Senhor. Porque desobedeceram a lei de Deus. Mas isso a gente deixa para a semana que vem. Os irmãos, então esse é o nosso estudo dessa quarta-feira, dessa semana. Queria orar para a gente encerrar nessa noite. Te louvamos, Senhor, pela tua palavra. Ela que revela as más notícias, mas que também revela as boas notícias para nós. Uma notícia de que somos pecadores, vivemos em estado de miséria, somos naturalmente filhos da ira, escravos de Satanás e sofremos de maneira justa. Mas a boa notícia de que em Cristo Jesus somos justificados, transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, de filhos da ira, feitos filhos do Pai. E agora, Senhor, aguardamos a perfeição na cidade santa, quando restaurados plenamente a comunhão com o Senhor, viveremos em alegria eterna. Te louvamos, Pai, por essas verdades. Elas façam morada no nosso coração. Oramos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos, Deus abençoe. Boa noite a todos. Desejo aí um ótimo resto de quarta-feira, de semana também. E nós nos vemos, se Deus permitir, na igreja, às 9 horas da manhã, na escola dominical, e às 18 no culto vespertino. Certo? No mais, que Deus abençoe. Tchau, tchau.